Que a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos nós. Mais uma vez, meus amados irmãos, sejam bem-vindos a este culto ainda de forma online. Estamos aguardando a viabilidade com segurança de voltarmos aos nossos cultos presenciais. Havíamos inicialmente pensado em voltar nessas duas últimas quartas-feiras no mês de maio, mas alguns acontecimentos envolvendo inclusive pessoas mais próximas, né, da igreja e nossa, né, nos levou a pensar um pouco melhor e deixarmos então já para o mês de junho, até porque também estamos em obras, o nosso salão de cultos está em obras e na quarta-feira agora, se nós tivéssemos, os irmãos teriam dificuldades, né, de se reunir. Então, de qualquer forma, vamos deixar para a primeira quarta-feira de junho e vamos fazer aquela ideia original, se o senhor nos permitir, primeiro 2 quartas-feiras, depois a gente volta então ao domingo. Talvez antes até o culto de consagração dos 2 candidatos que serão examinados no próximo sábado, né, em sendo aprovados, e cremos que vão ser, então de repente poderá também acontecer antes do domingo esse culto de consagração. Por falar nisso, irmãos, quero avisar então que no próximo sábado nós estaremos recebendo pastores para a formação do concílio, que vão examinar o Hélio e o Roberto Calzolari. A entrada é franca, qualquer irmão, irmã que queira ver como é que se faz como é que se examina pessoas candidatas, não é, ao Ministério da Palavra, poderão estar aqui para participar, só não poderão perguntar, né? Só os pastores que formam parte do concílio é o que poderão, mas poderão vir sentar-se. Nós não podemos ter mais de 50 pessoas, não é, por causa das limitações exigidas pela situação da pandemia, mas não creio que isso vai ser problema, porque nunca tivemos isso em nenhum concílio, né? Eu creio que eu posso convidar sempre, sem se preocupar, obviamente, com nenhum tipo de inscrição. Próximo sábado, às 16h30, às 4h30 da tarde. Então, nós vamos começar, não é, a formação do concílio, os pastores que vão fazer as perguntas, etc., para depois, então, marcarmos a data da consagração. Não será no próximo sábado. Sábado é o exame, para ver se eles estão aptos, né, ao ministério, e passado o exame, então, com a aprovação do concílio, a gente, então, marca a data do cerimonial de consagração, né, para que, a partir de então, realmente eles possam ser chamados de pastores. Voltando a lembrar, irmãos, que precisamos orar pela nossa situação, sermos prudentes, né, com aquilo que nós estamos fazendo. Não podemos pensar apenas em nós temos que pensar também nos outros. É por isso que na nossa igreja, do lado de fora, tem uma faixa explicando à nossa comunidade, aos moradores, por que nós não estamos funcionando. Porque estamos preocupados com eles, né? Queremos depois ser acusados aí de ter, de repente, mesmo que não tenhamos sido culpados, mas de ser o culpado, né? Ou de sermos os culpados de ter provocado aí um aumento nos casos aqui desse bairro. Não sei se os irmãos sabem, mas eu já tenho dito isso, Campo Grande é o lugar do Rio de Janeiro com maior índice de óbitos causado pela Covid-19. Tá? Então, é um fator preocupante, nós temos que, então, pensar também com seriedade sobre isso, nos agarrarmos em Deus, esperando, irmãos, que no tempo de Deus, né, Deus sabe muito bem quando é que isso tem que terminar, isso vai terminar. E enquanto está acontecendo, vamos aprendendo as lições importantes que já estão nos sendo dadas. Já aprendemos muita coisa, né, com esta situação. Vamos passar, então, a direção à família, que nesse domingo está responsável pela direção do nosso culto. Mês de maio é o mês da família. E desde o primeiro domingo nós temos famílias da igreja dirigindo o nosso culto, né? Normalmente é a mesma família que dirige de manhã e dirige à noite. Então, hoje, a família já dirigiu o culto da manhã, vai continuar agora na direção do culto da noite. Boa noite, amada igreja, graça e paz. O tema do nosso culto é: o nosso rei vive, e o seu reino não é deste mundo. Boa noite, amada igreja, a graça e paz para todos. Boa noite, igreja. Vamos passar agora para a leitura do nosso texto de introito, que fica em 1 João 4, do 4 ao 6. Leamos todos juntos. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aqueles que estão
em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Eles vêm do mundo, por isso o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma, reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Vamos passar agora para o nosso hino congregacional. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus. Deus abençoe sua vida. Louvemos a Deus juntos. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. 1 João 3,16. Quanto nos ama Jesus, quanto nos ama Jesus, por nós sofreu, na cruz morreu. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Foi ao Calvário por mim. Quem pode amar tanto assim? O que ele fez, ao mal desfez. Cristo te ama, Cristo me ama, quanto nos ama Jesus. Tendo a certeza desse amor em nós, esse amor que veio até nós, continuemos a exaltar o nome do nosso Senhor, convidando a equipe de louvor para, nesse instante, nos conduzir em louvor e adoração. Boa noite, igreja. Estamos mais uma vez aqui para adorarmos o nome do Senhor, o único que é digno. Amém? Neste momento, agora, da equipe de louvor, do grupo de louvor, nós temos aqui a presença do Glauber, o esposo da Tailine, estreando conosco no louvor. É um prazer tê-lo aqui, que se repita mais vezes. Também temos a presença do irmão Flávio, da PIB de Santa Margarida. Seja muito bem-vindo. Você possa retornar mais vezes conosco, e também os demais da equipe, que já são conhecidos. E, bom, em Abacuque 3, 17 e 18, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Este versículo que nós vamos cantar, ele está na letra dessa música, e ele fala sobre as nossas desilusões, o que nós temos ouvido de notícias ruins. O produto do oliveira minta, o Cizinho estava explicando, né? Que é quando a safra parece que vai surgir e não surge, nos engana, surge uma flor, né? E não vai surgir. Então, quantas situações que a gente acha que Deus vai agir, as coisas vão acontecer, nós somos iludidos no nosso coração e não acontece. Então, que você possa louvar agora, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta nessa situação. Nós vamos nos alegrar no Senhor. Todavia me alegrarei. Apesar disso tudo, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Que você declare isso com fé essa noite. Que você seja liberto do sentimento de incredulidade, da tristeza, da decepção. Amém, meu irmão? Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais
mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que esteja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Você pode declarar Abacuque 3. 18, 17, 18, você pode declarar isso na sua vida. Que mesmo que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ou que a vide te engane, que ela não venha, pareça que vai vir e não vem, mas você pode declarar que confia no Senhor. É isso que nós estamos dizendo, irmão. É isso que nós estamos dizendo. Vamos juntos. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
para de gravar não, tá? Não para de gravar não. Meus irmãos, ao cantar esse louvor, não tem como não lembrar dos nossos irmãos que, vez ou outra, e agora, vez muito, agora sempre, quase sempre a gente tem ouvido falar, por dificuldades, por lutas que tem passado. Eu lembro agora do irmão Elival, eu lembro do Paulinho, e enfim, tantos outros. E não tem como não cantar esse hino, trazer junto com a equipe de louvor, e não lembrar das minhas lutas, de não lembrar da luta de muitos irmãos aqui, que a gente, como igreja, corpo de Cristo, a gente tem podido participar. Mas como eu sou grato, porque em meio às nossas lutas, nós temos sempre a palavra de Deus que nos traz vida, que nos traz renovo, que nos alegra, que nos traz para perto, que nos traz para os caminhos, do caminho do Senhor. E eu não queria passar essa oportunidade de te convidar a nesse instante exaltar a Deus. Eu sei que você já cantou, ou de repente nem cantou, mas no teu coração chorou por tamanha verdade que tem nessa letra. Então, quero te convidar nesse instante a gente abaixar a nossa cabeça. Nós vamos fazer isso durante o culto. Nosso pastor nunca se esquece desse momento. Mas eu quero agora pedir por sua vida, pela minha vida, pelas famílias representadas, com o mês da família. Pai querido, Pai amado, por mais que a gente não veja, Senhor Deus, ou pense que o fruto vai vir agora, por causa da nossa ansiedade, Pai Santo, eu quero te agradecer, porque quem habita em nós é o Espírito Santo, e Ele organiza em nós os nossos pensamentos junto aos seus pensamentos, junto aos teus pensamentos. E isso é muito bom. Sentir isso é muito bom. Senhor, a forma como age é indescritível, não tem como falar. Porque tu fala de várias formas. Mas o teu Espírito Santo traduz isso em nós, em nossos corações. Às vezes é falando com alguém durante a semana, é lembrando, Senhor Deus, dos nossos irmãos que passam por suas lutas, e nós temos orado e buscado isso no Senhor, pedindo o socorro do Senhor na vida deles. Então, Senhor, eu quero te agradecer por ter nos dado a oportunidade de falar isso agora em alto e bom som, junto com a tua igreja. Obrigado pelos músicos, pelo pessoal da mídia, do som, jovens, adultos. Obrigado por todos que aqui estão. Mas obrigado, acima de tudo, Deus, por, Senhor, desde março, e desde quando essa igreja abriu, há 44 anos atrás, a tua igreja nunca se calou em querer falar da verdade que é Jesus Cristo sobre nossas vidas. E eu te agradeço, porque os dias hoje, talvez a gente olhe e seja pior de fazer. Mas, Senhor, tu não tem calado o teu povo. Tem dado, Senhor Deus, sabedoria, discernimento, amor, domínio próprio, mansidão, fruto do Espírito, para que a gente caminhe juntos como igreja do Senhor. Continue conosco, Senhor Deus, nessa noite de louvor e adoração a Ti. Essa noite que dedicamos às famílias. Olha as famílias, olha as nossas famílias. Olha as nossas famílias. E continue, Senhor Deus, nos dando a Tua sabedoria. Queremos andar segundo o Teu querer. É a minha oração que eu faço, agradecido, no nome de Jesus. Amém.
Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor
está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vida, força para caminhar. Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Ele nos ungiu, Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Te glorificamos, ó Deus, te exaltamos, porque Tu és digno de todo louvor, de toda a glória, de toda a honra. Privilégio nosso, Senhor, poder abrir a nossa boca para manifestar, Senhor, a Tua grandeza. Continua conosco, abençoando o Teu povo, se fazendo presente no nosso meio, em cada lar, no seio de cada família, ó Deus. Recebe o nosso louvor, a nossa adoração e a nossa gratidão. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos passar agora para o nosso momento de confissão. Leiamos todos juntos. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. João 17, 9. Vamos ficar agora com o nosso momento de oração. Sejamos agradecidos porque estamos vivos e tendo condições de assistirmos aos nossos cultos online. Agradeçamos porque estamos vivos e temos tido o pão
de cada dia. Agradeçamos porque estamos vivos e pela esperança que temos em Jesus Cristo. Agradeçamos por nossa igreja que está tendo recursos para manter seus compromissos, graças à sua participação, à sua lealdade, meu irmão, minha irmã, graças à sua fidelidade a Deus. Com certeza temos muitos membros da igreja se sentindo ansiosos para retornarem aos cultos presenciais. Nós precisamos decidir sobre isto, mas com a sabedoria do Espírito Santo. Como tenho dito, temos sempre de pensar em nós, mas também nos outros. Senhor, és o dono desta igreja, então ensina-nos a voltarmos aos nossos cultos presenciais. Ó Pai, olha pela a tua igreja para que sob tua direção, sob tua orientação, batalhemos enfrentando de forma correta, com disposição, os desafios que estão sendo colocados diante de nós na tentativa de vencer a escuridão. Que não percamos, Senhor, por causa dos nossos próprios problemas, a sensibilidade para vermos neste mundo, neste bairro, em nossas casas, os que estão feridos, despossuídos, perdidos, quebrados, solitários, isolados. Se porventura, meu irmão, minha irmã, você é uma dessas pessoas, não se esqueça de que o Senhor é o nosso pastor, de que não nos falta aquilo que nós precisamos para vencer essas lutas e dificuldades, mesmo que elas nos façam sofrer, mesmo que elas nos marquem. Senhor, tem misericórdia dos que morrerão ainda hoje. Tem misericórdia dos entes queridos dessas pessoas, para que suportem o vazio, a solidão, as saudades. Misericórdia ao Senhor de que já estão passando por isso, sofrendo o vazio, a saudade dos que se foram. Tem piedade do nosso município, do nosso estado, do nosso país. Dá sabedoria ao nosso presidente, aos seus ministros, aos governadores, aos prefeitos. Abençoa os políticos que realmente querem o bem do nosso país, da nossa nação. O Senhor Jesus nos diz que casa dividida não subsiste, e a nossa nação está dividida. Oremos para que o pecado da divisão por interesses próprios, para benesses deste ou daquele segmento, receba combate. Oremos para que o espírito do divisionismo perca força. Olha, Senhor, os que estão sem fontes de ganhos, sem empregos, com recursos quebrados, exauridos, minguados. Abençoa os empresários que tiveram que fechar os seus negócios, aumentando a onda de desemprego. Abençoa para que eles de repente possam se recuperar. Tem piedade dos que trabalham na segurança civil e militar. Faz-nos entender que a diversidade étnica, racial, é uma das tuas maneiras de forma imparcial de nos mostrar a beleza do teu amor perfeito e real por todos nós. Ajuda-nos a cuidar dos órfãos e das viúvas sem assistência, dos especiais, drogados, refugiados, necessitados. Abençoa o projeto Igreja na Rua da nossa igreja, sob a direção do irmão Roberto Calzolari. Abençoa o Júnior e a Fanny do projeto Resgate, com o novo desafio da Casa de Acolhimento, sob a direção deles. Abençoa a nossa ação social com suas mãos estendidas aos necessitados. Senhor, o que podemos fazer pelas crianças abusadas? Tem
Tem misericórdia das pessoas exploradas, escravizadas, vendidas. Tem piedade da raça humana. Abençoa os que estão trabalhando por e com vacinas e remédios outros. Abre as portas da vacinação. Apressa, Senhor, a cura desta pandemia. Olha a nossa juventude, nossos adolescentes, nossas crianças, a nossa terceira idade. Obrigado, Senhor, pelos que fazem acontecer os fatos do Teu reino. Ouve-nos agora, Senhor, quando oramos no silêncio das nossas almas ou com os gemidos dos nossos corações. Vamos orar pelos pais e mães de oração, eles já oram pelos jovens. É o compromisso deles. Então vamos orar por eles, por esses pais e mães de oração, para que não desanimem, para que continuem com o compromisso que tomaram. Porque eu já tenho dito, irmãos, o Senhor já está respondendo essas orações. Conforme a letra que começa o seu nome, nós temos uma lista de enfermos. Então, se o seu nome começa com a letra A, ao procurar a letra A, você vai encontrar uma lista de pessoas, membros da igreja, não membros da igreja, com a Covid-19, com outras enfermidades, que estão contando com as suas orações. Vamos fazer isso nesse momento, irmãos. Use o seu celular para consultar o seu grupo, ou quem sabe você já tem um caderninho com isso anotado, ou já está na sua mente. Vamos aproveitar esses instantes para orar, cada um de nós, pelo grupo que tem. Senhor, tem misericórdia do teu povo, comprado pelo sangue de Jesus Cristo na Argélia. Irmãos, agora poderão abrir os olhos para acompanhar algumas informações que temos no slide pela Argélia, na oração pela Argélia. As restrições do governo argelino aos cristãos protestantes e ou evangélicos começaram a apertar em 2018 com o fechamento, à época, de 13 igrejas chamadas protestantes ou evangélicas. Agora, todas as igrejas protestantes do país permanecem fechadas, pois não receberam a autorização para reabrirem por causa da Covid-19, enquanto, no entanto, as mesquitas, as igrejas católicas e ortodoxas tiveram autorização para reabrirem. E também os cristãos evangélicos, individualmente falando, estão sendo hostilizados visivelmente pelo governo argelino. Desde que a pandemia da Covid-19 atingiu a Argélia, as igrejas protestantes permaneceram fechadas sob as diretrizes das determinações em nome da segurança, mas a partir de março, porém, como já dissemos, as mesquitas e as paróquias católicas romanas e ortodoxas receberam autorização para voltar aos seus cultos internos, mas esta permissão não foi dada às igrejas protestantes. A Igreja Protestante da Argélia, nome não só da principal denominação do protestantismo argelino, mas que se tornou numa espécie de um concílio protestante, com a participação de várias denominações, indagou oficialmente sobre o porquê desta atitude ao Ministério dos Assuntos Religiosos da Argélia. Surpreendentemente, a direção do ministério citado informou que não era sua responsabilidade determinar a reabertura das igrejas, mas não indicou, por sua vez, qual órgão governamental
que estaria, então, com esta responsabilidade. Indagado por organizações dos direitos humanos na ONU sobre este comportamento, o embaixador argelino na ONU comentou que realmente o dever de fazer isto, de autorizar a reabertura das igrejas, é do ministério citado. Só que ele não soube dizer por que a direção do mesmo teria dado esta resposta à direção da Igreja Protestante da Argélia. De acordo com o reverendo Salah Chalah, presidente da Igreja Protestante da Argélia e o pastor-presidente da Igreja do Evangelho Completo de Tizi Ouzou, a perseguição contra a Igreja Protestante e ou Evangélica Argelina começou mais forte a partir de outubro de 2019, após a renúncia do então presidente argelino Abdelaziz Bouteflika Guicolir, um dos líderes da Revolução Argelina, mas um político de tendências liberais. O pastor Chalah está pedindo orações pelo seu país e, outra vez, tem exibido um vídeo de 2019 mostrando a sua igreja sendo fechada pelas autoridades, com, inclusive, manifestações de brutalidade por parte da polícia. Atualmente, a Igreja Protestante Argelina está operando quase que somente via online, com 2 cultos por semana, através das mídias sociais e por meio de treinamentos virtuais e de oração. Entrevistado pela revista Cristianismo Hoje, em língua francesa, o pastor Chalah disse: sem mais igrejas para fechar, parece que o governo argelino resolveu voltar a sua atenção para os líderes e, com isso, está fomentando uma nova onda de perseguição. Para reforçar este pensamento, o líder evangélico da Argélia disse: vejam a questão do reverendo Hamid Soldá, preso em 21 de janeiro na província de Oran, no norte do país, sob a acusação de insultar o profeta do Islã. Ele teve a sua apelação de redução de pena negada. Está condenado a 5 anos de prisão por ter, há 3 anos, mostrado uma caricatura do profeta Maomé em seu Facebook. Ao que parece, a atitude do pastor preso foi a de sanar a curiosidade de argelinos que queriam saber o que é que os franceses haviam feito com a figura do profeta, que veio gerar tanta violência na França e em vários países islâmicos. Mas ainda há situações do pastor Rachid Seguir e seu sócio numa livraria, Nour Hamami. Ambos tiveram também suas apelações de solturas negadas, pois estão condenados a princípio a 2 anos por uma acusação também de blasfêmia contra o islamismo. No caso deles, a blasfêmia está no fato de que na livraria há livros que visam converter muçulmanos ao cristianismo. E o raciocínio das autoridades é simples. Quando alguém escreve alguma coisa visando convencer um muçulmano a abandonar o islamismo, tem então de falar mal do Islã, do Alcorão e de Maomé. E essas atitudes são blasfêmias que constam nas leis do país como crimes. Eles deverão ter um julgamento definitivo agora no próximo dia 30 deste mês, mas podem ter suas penas aumentadas para 5 anos, que é a penalidade máxima para os que cometem o chamado crime de blasfêmia. Mas isso é muito complicado, porque se você disser para um muçulmano num país desse que só Jesus salva, isso é blasfêmia. Você está dizendo que o islamismo não salva ninguém. Então, eles consideram que isso é blasfêmia. Aquela senhora que ficou 10 anos preso no Paquistão, foi por isso. Uma colega de serviço perguntou a ela: é verdade que vocês ensinam que só Jesus salva? Disse: qual é a resposta que eu podia dar? Eu não tinha outra resposta. Eu disse: é verdade. Nós cristãos cremos que só Jesus pode salvar. Ela denunciou essa colega de serviço ao imame local, que é o líder espiritual da mesquita. Ela foi levada à polícia, pegou 10 anos de cadeia, mas com crianças pequenas, ela ficou 10 anos sem ser solta. Agora conseguiu ser solta depois de muita interferência internacional, mas não pôde ficar no Paquistão porque está ameaçada de morte. Então teve que ser tirada. O Canadá abriu as portas e a recebeu em termos de asilo político. Então, os irmãos, imaginem, às vezes a gente reclama da nossa vida aqui, não é? E não aproveita a oportunidade. Como nos falou hoje pela manhã no vídeo que trouxemos, aquele marroquino, né, convertido dentro de um seminário islâmico, quando estava defendendo o TCC para o mestrado, e teve que comparar a Bíblia com o Alcorão. E ele disse: aproveitem, vocês precisam aproveitar a oportunidade. Os irmãos estão vendo a foto no slide da igreja do pastor presidente, da chamada Igreja Protestante Argelina, que na verdade é ao mesmo tempo uma denominação que tem esse nome, mas por outro lado também engloba outras denominações que acabam fazendo uma espécie de organização. A igreja está fechada há muito tempo, né? E até agora não tem
não tem perspectiva da abertura por causa da atitude do governo. Vamos orar pelos nossos irmãos na Argélia, não é? Não é fácil, como disse, ser cristão numa situação como esta. São família nossa, irmãos, eles fazem parte da nossa família, a família de Cristo, não é? Eles se sentem um pouco mais confortados quando sabem que nós estamos orando por eles. Não vamos esquecer de fazer isso. Não sei se há vídeo de missões. Ok, vamos ouvir e depois encerrar com a oração do Pai Nosso. Missionários Nivaldo e Janecir. O Papa Serra está em frente ao hangar da companhia, está pronto para o acionamento de táxi. Papatango Kilo, Papa Serra, autorizado o acionamento, Boa Vista, opera visual. Asas de Socorro é uma missão evangélica de apoio às igrejas e agências missionárias no norte do Brasil. O nosso ministério específico é prover mobilidade à igreja, utilizando a aviação missionária para agilizar a chegada de obreiros que trabalham em locais de difícil acesso, bem como prover comunicação e transporte de suprimentos para que eles possam ali permanecer. Estamos presentes em 5 estados do Brasil, sendo 4 na região norte. Da base Boa Vista, atendemos cerca de 30 famílias de missionários que moram em área de difícil acesso em Roraima, norte do Pará e noroeste do Amazonas. Beneficiamos 18 comunidades com aproximadamente 2.000 cristãos e milhares de indígenas de várias etnias. Graças a Deus, porque a Asa de Socorro está o tempo todo nos dando esse apoio. Na época da gravação do Novo Testamento, nós estávamos lá com 2 aviões e todos os projetos de construção da casa, pouso de decolagem nas nossas pequenas pistas. Então Deus tem nos abençoado, feito essa parceria junto com a Asa de Socorro. É por isso que até aqui nós temos feito o que nós temos feito. Porque se nós não tivéssemos essa parceria, como é que nós iríamos poder fazer o trabalho que nós temos feito até agora? É impossível chegar na área Yanomami, 2 horas de avião daqui para lá, impossível se não for de avião. Não tem caminho, não temos como chegar de barco, só através de asas. E isso nós temos louvado muito a Deus por essas asas de socorro que Deus tem colocado nas nossas vidas para fazer parte do nosso ministério. Missionários piloto mecânico Nivaldo de Carvalho e psicopedagoga Janecir de Carvalho. Uma parceria missionária em Anápolis, Goiás. Apoie esta obra com ofertas e com orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Vamos ter um vídeo, irmãos, da nossa irmã Simone, da Ação Social da Igreja, nos passando informações
sobre este trabalho. Não abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco, pois esse teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Canta aí. Você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus, o Nazareno, e já dei ordem pra acalmar o mar. Você não vai parar. Abandone o barco, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Não abandone o barco. Guia-me por caminhos de justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, temerei mal algum, não temerei, não, pois tua vara e teu cajado me consola. Preparas perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos, dos meus inimigos.
meu cálice, e certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Obrigada, família Pinheiro, por este lindo louvor, a irmã Elis e seu pai. Que Deus abençoe cada vez mais a vida e a família de vocês. Agora, nós vamos passar para o momento de proclamação e edificação. Leiamos todos juntos. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. João 12:46. Celebração da palavra com o pastor Valdemir Alves da Silva. Sem dúvida, irmãos, fomos agraciados esse domingo, né, com 2 apresentações pela manhã e agora também à noite, irmão Mário e Elis. Elis é membro da nossa igreja, irmão Mário é da PIB, Campo Grande. Papai e filha, mas são, não é? Maravilhosos cantores, coisa boa. Deus os abençoe. O tema da nossa reflexão nesta noite é a pergunta de uma só resposta. Eu gostaria de ler com os irmãos o texto que está no Evangelho de João, no capítulo 18, dos versos do 28 ao 38. João 18, de 28 a 38. Vamos então acompanhar a leitura. Em seguida de Caifás, os judeus levaram Jesus para o pretório. Já estava amanhecendo e, para evitar a contaminação cerimonial, os judeus não entraram no pretório, pois queriam participar da Páscoa. Então Pilatos saiu para falar com eles e perguntou: que acusação vocês têm contra esse homem? Responderam eles: se ele não fosse criminoso, não o teríamos entregado a ti. Pilatos disse: levem-no e julguem-no conforme a lei de vocês. Mas nós não temos o direito de executar ninguém, protestaram os judeus. Isso aconteceu para que se cumprisse as palavras que Jesus tinha dito, indicando a espécie de morte que ele estava para sofrer. Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: essa pergunta é tua ou outros te falaram a meu respeito? Respondeu Pilatos: acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que entregaram você a mim. O que é que você fez? Disse Jesus: o meu reino não é desse mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem, mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei, disse Pilatos. Jesus respondeu: tu dizes que sou rei. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele disse isso e saiu novamente para onde estavam os judeus e disse: não acho nele motivo algum de acusação. Mas o que é a verdade? Pôncio Pilatos fez esta pergunta a Jesus quando ele, Jesus, estava sendo julgado por esse procônsul romano.
E esta é uma pergunta que muitas pessoas fazem. Esta é uma das questões básicas da filosofia em todos os tempos. Normalmente, entre os chamados intelectuais, prevalece a ideia de que não há uma verdade absoluta. O filho de pastor luterano que se tornou em um anticristão, Friedrich Nietzsche, chamamos aqui de Nietzsche, dizia: não há fatos eternos como não há verdade absoluta. Agora no Hades, aguardando o juízo final, Nietzsche sem dúvida descobriu que há fatos eternos. A sua perdição é um deles. E descobriu que Jesus, de quem ele tanto debochou, chamava de covarde, é a verdade absoluta. Mas agora é tarde demais. A intelectualidade prima por achar e afirmar que a nada do que se refere ao mundo espiritual pode ser concedido o título ou a designação de verdade absoluta. Eles ainda afirmam e acrescentam: são as religiões que se consideram portadoras da verdade absoluta as que mais têm causado conflito entre as pessoas. A verdade, porém, é que esta convicção de que não há uma verdade absoluta acerca do espiritual, da alma, da vida após essa vida, tem levado as pessoas a se sentirem sem bases porque o sólido lhes está ausente. Tem levado a essas pessoas se sentirem ao sabor das ondas da vida por lhes faltar um porto no qual sintam que poderão atracar. O pior é que eles gostam de ensinar aos outros esta insegurança. Em relação à acusação de que são as religiões que se consideram portadoras da verdade absoluta as que mais têm causado conflito entre as pessoas, obviamente que entre essas então está o cristianismo, a questão é que sempre houve um cristianismo verdadeiro e um cristianismo falso. O falso cristianismo sempre chamou para si, para a sua organização, para o seu poder, o direito de ser o dono da verdade absoluta. Mas o cristianismo verdadeiro nunca se apontou como dono da verdade absoluta, porque sempre apontou o Senhor Jesus Cristo como sendo a verdade absoluta, e então Jesus é quem é o dono do verdadeiro cristianismo, e não este cristianismo é o dono dele. Sim, em termos de um Salvador absoluto, Jesus é o Senhor e Salvador absoluto, único, portanto, Jesus Cristo. Mas isso não dá direito a quem crer nisto de maltratar, de humilhar, de desfazer-se de quem não crê assim. A pergunta de Pilatos, o que é a verdade, nós cremos que só há mesmo uma resposta. Há apenas uma resposta para esta pergunta: Jesus Cristo. Jesus ensinou que a verdade no seu sentido absoluto existe, e sem constrangimento algum, ele chamou essa verdade para si mesmo quando afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6, eu sou a verdade, caminho e a verdade. Mas se ele ensinou sobre a verdade, ele falou a verdade, ele encarnou a verdade e também ensinou acerca da mentira. E nos avisou que o diabo é o pai da mentira, que Satanás mente desde o princípio. A primeira mentira contada aos seres humanos foi a mentira de Satanás, contada no Jardim do Éden. A primeira mentira de Satanás foi contada por ele, a ele mesmo, quando, como Lúcifer, acreditou que poderia chamar para si o louvor, a adoração, que somente a Deus, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, pode ser dado. Quando Deus criou o homem e a mulher, Deus colocou os primeiros seres humanos em um lugar extremamente belo, perfeitamente construído, sem quaisquer problemas de poluição, sem qualquer tipo de agressão à ecologia, ao ecossistema, ao meio ambiente. E Deus disse a esses primeiros seres humanos: tudo isso é para vocês. Vocês podem comer de todas as árvores que estão no jardim, exceto uma, porque se vocês comerem dessa árvore, certamente vocês morrerão. Gênesis 2, 16, 17. Mas então nos diz a Bíblia, ela nos conta que Satanás, tomando a forma da serpente, que era um belo animal naquela época,
chamando a atenção pela sua imponência e atividades. A Bíblia diz que a serpente era o mais astuto dos animais criados por Deus. Ela então diz que Satanás, tomando a forma desse animal, apresentou-se diante da mulher e lhe perguntou: foi isso mesmo que Deus disse? Para que vocês não comam nenhum fruto das árvores que está no jardim? Ao que a mulher, naturalmente surpresa por ouvir um animal falar, mas que talvez acreditando que a serpente, o mais astuto dos animais, de repente pudesse falar, e eu diria que essa foi a primeira confusão encontrada na teoria da evolução, a mulher então deu ouvidos e respondeu à pergunta feita. Não, Deus não disse isso. Ele disse que nós podemos tomar os frutos de todas as árvores, menos a da árvore que está no meio do jardim. Desse ele disse: não toquem no fruto dessa árvore, porque o dia em que vocês fizerem isso, vocês vão morrer. Foi isso que ele disse. Ah, foi isso que ele disse? Foi isso que ele disse, falou Satanás, travestido de serpente. Mas olha, com certeza vocês não vão morrer. É que Deus sabe que o dia que vocês comerem do fruto da tal árvore, os olhos de vocês se abrirão. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Sabe, uma das perguntas que mais se tem feito aos cristãos em todos os tempos tem sido esta: vocês têm certeza de que a Bíblia realmente é a palavra de Deus? Vocês não acham que papel aceita tudo e que a Bíblia foi escrita por seres humanos e os seres humanos mentem? Vocês não acham que esta história da criação é um conto da carochinha? Às vezes me perguntam: pastor, o senhor acredita mesmo na história do Jardim do Éden? Sabe, conquanto eu não possa deixar de perceber que há poesia nos relatos referentes à criação, numa tentativa de me mostrar o quanto Deus quer se identificar comigo, com a minha realidade, conquanto eu não possa deixar de reconhecer que algumas das afirmações que são feitas pela chamada teoria da evolução, que ainda é uma teoria e não uma verdade, como dizem alguns, conquanto eu possa achar que algumas delas podem ser sérias, que merecem até ser estudadas, elas não têm para mim uma história melhor do que aquela que é contada pela Bíblia, que explica quem eu sou e por que eu sou o que sou. Quando eu leio a Bíblia, eu creio que ela é a palavra de Deus, do princípio ao fim. Quando há poesia, eu creio que a sua poesia é a palavra de Deus, porque os seus fatos são a palavra de Deus. Eu creio que o que nela está escrito foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, usando pessoas das mais diversas origens e culturas e respeitando essas origens e culturas. Há algum tempo, não há muito tempo, o irmão Eduardo, na nossa união de casais, fez um exuberante estudo sobre a criação, a lógica e a viabilidade científica dela, nos mostrando o quanto acertamos quando cremos nos relatos bíblicos. Eu creio que o que eu leio na Bíblia acerca de Deus, acerca de Jesus Cristo, acerca do Espírito Santo, acerca da minha perdição e da minha salvação, é a mais pura e absoluta verdade. Então foi isso mesmo que Deus disse? Esta foi a pergunta de Satanás à primeira mulher, porque o diabo queria que os primeiros seres humanos duvidassem de Deus. Então Deus é amor? Deus ama você? É mesmo? Se Deus é amor, por que esta pandemia da Covid-19 já matou 3.500.000 pessoas no mundo? Ceifando a vida de idosos, mas também de pais e de mães em plena atividade, de filhos e jovens, acabando em alguns casos com famílias inteiras. E nada. Deus não ama você, Deus não ama ninguém. Aliás, quer saber de uma coisa? Será que Deus existe mesmo? A Bíblia nos diz, ela nos fala que os primeiros seres humanos foram colocados diante de uma decisão. Eles, de repente, não perceberam que teriam de optar pela verdade de Deus ou pela mentira do diabo. E eles optaram pela mentira de Satanás e, desde então, todos os seres humanos nascem e vivem tendo de fazer esta opção, a mentira do diabo ou a verdade de Deus. Não tem jeito. Você que está nos olhando agora, você que está ouvindo a minha voz, você tem de optar entre a verdade de Deus ou a mentira do diabo. Jesus uma vez disse,
Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus, e este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. João 3, 16 a 19. Sabe, desde que nós nascemos, nós somos propensos ao pecado. O pecado é tudo aquilo que atenta contra os propósitos de Deus para nós, seres humanos, e para o mundo. A nossa visão moral acerca do universo está embaçada. Ela é sombria, ela nunca se tornará clara sem a luz de Jesus Cristo. Por isso, tanta confusão moral nos dias de hoje. Sem Jesus Cristo, esta é a regra. Nós aceitamos a verdade como mentira e a mentira como verdade. Nós não sabemos o que é realmente certo e o que é realmente errado, e esta realidade está mais patente do que nunca, pelo menos na vida da maior parte das pessoas, que às vezes até reclamam disso. Mas já não se sabe mais o que é certo e o que é errado. A mentira do diabo está prevalecendo. Certa feita, um jovem fez uma aposta com outro colega, outro jovem, que poderia dirigir o seu carro por uma certa distância numa estrada de olhos vendados. Ele iria vendar os seus olhos e dirigir o seu carro, e a aposta foi que nada iria acontecer. Ele então vendou os seus olhos, pôs o seu carro em movimento e acelerou o carro. Mais um pouco apareceu um carro no sentido contrário, e ele, sem saber, foi para a direção daquele carro. Os dois bateram. Ele matou todas as pessoas do outro carro, mas não morreu, ficou paraplégico. Bem, ele colheu os frutos do que estava fazendo, mas nem sempre os imprudentes do trânsito colhem os frutos dos erros que cometem, mas esse pagou, e esses que não cometem os frutos, enganados por Satanás, continuam a ser imprudentes no trânsito, por exemplo. Sempre que dirigimos pelas estradas da vida sem Jesus, nós estamos dirigindo de olhos vendados, de olhos fechados, e se não deixarmos a luz de Jesus abrir os nossos olhos, nós vamos sofrer as consequências disto. Como eu disse, nem sempre os imprudentes no trânsito pagam, humanamente falando, pela sua irresponsabilidade, mas dirigir nas estradas da vida sem Jesus é dirigir de forma imprudente, irresponsável e inevitavelmente haverá uma prestação de contas para isto. É só uma questão de tempo. Mas o desastre irá acontecer e nós vamos colher os resultados disso se fizermos assim, se tentarmos andar nesta vida sem a luz de Jesus. Nós somos uma sociedade violenta porque a maior parte das pessoas desta sociedade está longe de Deus, não tem Jesus Cristo. Porque a maior parte das pessoas continuam sem Deus, sem Jesus Cristo. Então, por causa do que há no coração das pessoas, sem Deus, sem Jesus Cristo, sem o controle do Espírito Santo, a violência aumenta, as doenças aumentam, as pragas acontecem, a opressão aumenta, a tristeza aumenta. A nossa sociedade está se colocando cada vez mais sob a ira de Deus, e a menos que haja arrependimento, que haja uma busca por Deus, esta realidade tornar-se-á cada dia pior. Não é sem razões que o apóstolo Paulo, na sua época, dizia que os últimos dias se tornariam dias muito difíceis de serem vividos. Não por um capricho de Deus, mas por causa da teimosia e da rebeldia humana. Jesus Cristo é a verdade e o diabo é a mentira. Esta realidade nos tem colocado diante de um conflito óbvio, o mundo de Jesus Cristo e o mundo de Satanás. Eu não estou dizendo que essa luta é de igual para igual, não. Satanás jamais poderá ser equiparado ao Senhor Jesus, jamais, mas a escolha por fazer parte do mundo de Jesus Cristo ou do mundo de Satanás é nossa.
Jesus Cristo deixa todas as possibilidades à nossa disposição para escolhermos o seu mundo, o mundo de Deus, o mundo de Cristo. Eu vim buscar e salvar o que estava perdido, ele diz, mas a escolha é nossa. Se você acha que pode viver sem ter de fazer essa escolha, você está enganado. Você está enganada. Porque o desejo, a vontade de fazer parte do mundo de Satanás está entranhado em você. Esse desejo está entranhado em todos os seres humanos, por causa da natureza pecaminosa que nós temos. Então, se eu e você não escolhermos o mundo de Jesus, fatalmente vamos fazer parte do mundo do diabo. Não há como ficar neutro. A escolha entre esses dois mundos é a escolha entre a verdade e a mentira, entre a felicidade e a desgraça eterna. Pilatos perguntou a Jesus, mas o que é a verdade? Mas pelo que João escreveu, ele não esperou a resposta de Jesus. Eu não creio, como escreveu o grande Francis Bacon, político, jurista e filósofo, criador do empirismo, que Pilatos fez esta pergunta debochadamente e por isso saiu da presença de Jesus. Eu tenho dificuldades de aceitar isso. Eu creio que ele fez esta pergunta porque se ele não podia aceitar o ensino judaico de que no judaísmo é que estava a verdade para a humanidade, ele considerava os judeus hipócritas, também não podia aceitar como verdade a existência confusa dos deuses romanos e, sem dúvida, questionava as filosofias dos cultos de mistério, como o culto ao deus egípcio Serapis, chamado pelos romanos de Plutão, e pelos gregos de Júpiter, e o culto a Dionísio, chamado pelos romanos de Bacos, cultos bem integrados na sociedade romana, seguido de perto pelas autoridades romanas como cultos cívicos, respeitados, temidos. Mas eu acredito que ele se sentia confuso, porque qualquer um de nós que lermos as teorias deles vão ver que era uma confusão total. Na verdade, já cansado, amargurado, ele, Pilatos, não esperou a resposta de Jesus, porque percebeu que a resposta de Jesus poderia desmoronar a sua vida. Que desmoronasse ele não teria passado a história como alguém de triste lembrança. Que a verdade de Jesus Cristo desmorone a minha vida, que a verdade de Jesus Cristo desmorone a sua vida, porque ela há de erguer, nesse desmoronamento, uma construção para toda a eternidade. Não importa o que digam que Jesus Cristo fará de nós pessoas frágeis, despersonalizadas, se nós resolvermos segui-lo. Isso é mentira de Satanás. Há pouco tempo, um dos homens mais ricos dos Estados Unidos e do mundo, Ted Turner, disse que o cristianismo é para os fracos, para as pessoas sem personalidades, pois é uma religião de perdedores. Não o cristianismo de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, nós podemos ser transformados na mais fina estirpe da humanidade, o sacerdócio real de Deus, diz a Bíblia. Jamais estaremos entre os perdedores, porque não precisamos, para vencer, de entrar nessa competição predatória e infame que nós vemos nos nossos no nosso dia a dia. Em Jesus Cristo, em Jesus vamos mostrar que vencer é ter mais prazer de servir do que ser servido. É aprender a se dar sem esperar um retorno, é se opor à ditadura, não só à política, mas à ditadura do preconceito, da mesquinhez, da religião. Nós cremos na verdade de Cristo, mesmo que esta verdade nos leve a uma cruz horrenda, aonde esse Jesus, impotente aos olhos humanos, sentia-se na mais aviltante solidão, ao mesmo tempo que trazia para nós a certeza da presença de Deus por meio do Espírito Santo em nossas vidas. Nós cremos na verdade de Cristo, mesmo que esta verdade nos leve a uma cruz horrenda, onde esse Jesus, impotente aos olhos humanos, passou pela morte como nós passamos, para nos assegurar a vida eterna pelo perdão dos nossos pecados.
Nós cremos na verdade de Cristo, mesmo que esta verdade nos leve a uma história que tantos acham fantástica, impossível, mas que nós cremos ser fantástica, mas não impossível. Porque é verdade, ela é maravilhosa demais. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus nos livrou da perdição eterna. Jesus ressuscitou para participar conosco do nosso dia a dia, da nossa vida. Ele ressuscitou. E quando nós fazemos dele o nosso Senhor e Salvador absoluto, nós ressuscitamos com ele, espiritualmente falando, na certeza da ressurreição do último dia, quando ressuscitaremos para estar com ele para sempre, para sempre, para sempre. Ah, se o mundo aceitasse esta verdade, se o mundo aceitasse esta verdade, nossas misérias seriam extirpadas, nossas tristezas seriam transformadas em alegrias. A pergunta de Pilatos foi, e é e continuará sendo, a pergunta de uma só resposta. O que é a verdade? Jesus Cristo. Que essa verdade esteja fazendo parte da sua vida, da sua história. Que Deus nos abençoe. Amém. Passemos agora para o momento de louvor e consagração. Leiamos todos. Cantem louvores ao Senhor, pois Ele tem feito coisas gloriosas, sejam elas conhecidas de todo o mundo. Isaías 12, 5. Agora será o momento de dízimos e ofertas, com a palavra do pastor. Só para lembrar, irmãos, aquilo que nós temos dito. Primeiro, agradecido sempre a Deus, né, pelo algo que nós estamos experimentando durante esse tempo de pandemia, e que eu estou chamando, sem medo de errar, sem qualquer confusão na mente, de um milagre da contribuição. Quando estudamos os dons espirituais com a igreja, estudando a carta de Paulo aos Coríntios, né, nós vimos lá que um dos dons do Espírito Santo é a contribuição. Ou seja, as pessoas contribuem na igreja porque são movidas pelo Espírito Santo. E o que está acontecendo é que você, minha irmã, você, meu irmão, que não está deixando faltar recurso à sua igreja, você está sendo movida pelo Espírito Santo de Deus. Seu coração se abriu ao Espírito Santo de Deus. Ora, se eu e você nos deixamos usar pelo Espírito Santo de Deus, o que mais não vai acontecer na nossa vida? No que mais nós não vamos ser usados na nossa vida? Então, não estou valorizando o dinheiro acima das coisas, de forma nenhuma. O que eu estou dizendo é que essa atitude de deixar o Espírito convencer de que você deve contribuir, está fazendo com que sua vida seja abençoada. Inevitavelmente, você está abençoando aos outros, está? Porque através da sua contribuição, os nossos missionários são abençoados, os funcionários da igreja são abençoados, a ação social pode abençoar e abençoar famílias necessitadas e ainda cooperar com outras igrejas que trabalham sobre isso. Então, com alegria, pense novamente na sua contribuição, olha aí o quadro com os números da conta da igreja e sinta-se feliz, querido. Sinta-se privilegiado por contribuir. Não considere-se um peso, não. Não, você não é obrigado a dar. Às vezes as pessoas de fora nos perguntam se a gente paga o dízimo. Dízimo não se paga, meus irmãos. Dízimo é simplesmente uma manifestação de amor, tá? Dízimo sem amor é legalismo puro. Nós não vivemos mais sob a lei, nós vivemos sob a graça. Por isso que gosto de dizer que contribuir é uma expressão de gratidão. Gratidão, você é grato ao que o Senhor fez e é melhor dar do que receber, então eu dou dentro daquilo que é possível, não é? Fazendo então com que esta realidade na igreja do Senhor possa ser palpável e continuar sendo experimentada e abençoando os outros. Vamos então participar com alegria da nossa contribuição. Mas nós somos luz. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 24, 12 e 13.
O tempo do fim será tempo difícil e duro combate terá o cristão. Pessoas serão dominadas por vícios, escravas das ordens do seu coração. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus. Importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Nos últimos dias de lutas intensas, terá de sofrer quem quiser ser cristão. Pessoas serão orgulhosas e tensas, de Deus e dos outros, de tudo rirão. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus. Importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Nos tempos finais amarão o dinheiro, momentos de provas terá o cristão. Então zombadores, cruéis mensageiros de um mundo ilusório nas trevas rirão. Mas nós somos luz, somos filhos de Deus. Importa brilhar com imenso esplendor, pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Pregando e vivendo a palavra de Deus, que é guia seguro, que é fonte de amor. Vamos passar agora para a apresentação dos aniversariantes. Você, meu irmão, que faz aniversário essa semana, sinta-se abraçado, mesmo que de forma virtual. Vamos para a leitura da lista. Leila Ferreira Quintanilha de Souza, Manuela Fiorentino Pacheco, Sara da Silva Tomás Cavalheiro, Márcio Gomes Correia da Silva, Valcida Rocha Farias, Daniela Barcelos Moreira Peixoto, Darlan Mendes Bandeira, Denise Elaine Moura da Silva de Campos, Maria Cândida de Almeida, Nilton Ramalho de Souza, Wesley de Oliveira Godoy, Leda Cardoso Gomes, Luciete Estevão da Silva, Carline de Souza Mota, Flávia de Souza Moraes Peixoto, Jaqueline de Oliveira Mariano Barros, Hilda Castro dos Reis, Maria da Conceição de Paula Bandeira, Elídio Antônio de Oliveira, Valquíria da Silva Peçanha Rodrigues. Aniversariantes de casamento: Anderson e Valéria, Armando e Andréia, Rubem e Marise, Bandeira e Conceição, Fernando e Ana Lúcia, Luiz e Lídia. Neste dia especial, seu sorriso é sem igual, não dá pra esconder. A alegria que é sem fim transformou-se num jardim, tudo porque mais um ano de vida o Senhor lhe deu. Posso ver o novo brilho em seu ser, muitas bênçãos lá do céu lhe concedeu. Por isso vamos cantar parabéns pra você. Por isso vamos cantar parabéns pra você.
Vamos abaixar nossas cabeças e vamos estar orando por todos os aniversariantes da semana, pelas aquelas pessoas que puderam estar agora contribuindo. Senhor, estamos aqui na Tua presença para agradecer por todas essas pessoas que essa semana completam mais um ano de vida, nesse ano tão difícil, pelas pessoas que estão completando mais um ano de casamento, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um, que o Senhor possa estar abençoando todos aqueles que estão contribuindo para que a igreja possa continuar esse trabalho feito com tanto amor, trabalho de missões, trabalho de ação social, e que o Senhor possa estar abençoando aquelas pessoas que por algum motivo não possa estar contribuindo, que só o Senhor sabe o motivo de cada um, que o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Passamos agora para a declaração final. Leamos todos juntos. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. Irmãos, quero reforçar então a programação de sábado, não é? Que não vai ser via online. Essa programação ela já vai ter que acontecer presencial, porque a gente tem que ter os pastores aqui para o concílio. Agora, os pastores, né, por favor, que puderem estar presentes, pastores membros da igreja, é de extrema importância que você venha, porque eu preciso de um número mínimo de pastores, tá? E a igreja já tem até como membros pastores que podem tornar esse número possível. Então, irmão, já separe o próximo sábado, 16h30, não é? Para que a gente esteja aqui para, então, examinarmos o Hélio e o Roberto Calzolari. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que dizemos ao final dos nossos cultos? Lembrem-se do fariseu e do publicano, não se esqueçam da igreja sofredora. Levantem os seus olhos e vejam os campos que estão brancos para a ceifa. Amem e orem por suas famílias. Cuidemos dos órfãos e viúvas sem recursos, dos drogados e necessitados. Entramos para adorar, saiamos para adorar servindo. Ao Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao Senhor poderoso e Rei. Senhor, Tu és santo, santo, Tu és Senhor, poderoso Deus, digno és Senhor, digno és Senhor. Senhor poderoso e Rei. Aleluia, aleluia, ao
Senhor